Boa noite, meus irmãos. É um grande privilégio sempre pregar e trazer a mensagem de Deus para o seu povo. E na mesma proporção que é um grande privilégio, é uma grande responsabilidade se colocar diante de pessoas e transmitir o Evangelho de forma fiel. E o meu único desejo aqui nessa noite é que eu seja fiel na Escritura Sagrada e que vocês possam ser alimentados, assim como eu preciso ser alimentado, como ovelha do Senhor. Queria começar o sermão com a ilustração. O planeta Terra, ele tem cerca de 12.756 quilômetros no seu tamanho de diâmetro. 12.756. Para vocês terem noção de quão grande é esse tamanho, para eu e você darmos uma volta completa no planeta Terra, nós teríamos que percorrer numa velocidade de 9,5 quilômetros durante 175 dias sem descansar. Então, para darmos uma volta completa no planeta Terra, ficaríamos correndo a 9 quilômetros durante 175 dias. É ou não é grande? Em comparação ao nosso tamanho, isso é muito grande mesmo. Mas bora por uma proporção maior do que essa. O Sol. O Sol tem uma média de 1.391.400 quilômetros de tamanho. 1.391.400. Os estudiosos falam que se o Sol fosse oco e você fosse colocar planetas Terra dentro do Sol, caberia dentro do Sol 1.300.000 planeta Terra. 1.300.000. É ou não é grande? E levando em consideração que não é o nosso Sol, no caso a nossa estrela, não é a de maior grandeza. 1.300.000 planeta Terra caberiam dentro do Sol. É um tamanho imenso, onde a gente fica realmente impressionado. Mas vamos aumentar um pouco mais essa proporção. O universo visível. O que é o universo visível? Até onde os nossos olhos, através do telescópio, conseguiu chegar. O universo, pelos cientistas, fala que ele tem 93 bilhões de anos-luzes. 93 bilhões de anos-luzes. Mas como assim 93 bilhões de anos-luzes? O que é que significa isso? Significa que para chegar de uma ponta a outra do universo, você teria que percorrer na velocidade da luz, e você, para chegar a essa ponta, você levaria 93 bilhões de anos. O negócio é ou não é grande? É muito grande, é imenso. Então nós vimos a proporção do tamanho do planeta Terra, que é muito grande para a gente. Nós vimos a proporção do Sol, que é imenso, cabe dentro dele 1.300.000 planeta Terra. E vimos agora o universo, medidas gigantescas, que o homem tem a capacidade de quantificar, de medir uma média desse tamanho. Apontei para tudo isso para vocês agora. Agora eu quero fazer com que vocês olhem um pouco mais para cima. Sabe para quem? Para Deus. Porque o Deus da Escritura Sagrada, ele é muito maior do que todas essas medidas. E por que ele é muito maior? Porque ele é um Deus infinito. Ele é um Deus infinito. Ele é maior do que a terra, maior do que o sol, maior do que o universo inteiro. Ele é muito maior. Ele é superior a todas essas medidas. E é justamente essa qualidade de Deus que nós vamos ver essa noite. Deus é infinito. A pregação ela vai ter 3 pontos. Nós vamos ver 3 qualidades de Deus, onde a infinitude de Deus se encaixa nessas qualidades dele. E nós vamos ver, primeiro vamos ver o que é que significa que Deus é infinito. Depois vamos ver a eternidade de Deus. Vamos ver a imensidão de Deus e vamos ver a onipresença de Deus. Mas antes de começar, eu quero orar com vocês e pedir para que Deus fale no nosso coração. Oremos. Nosso Senhor,
Simplesmente o que eu peço a Ti, Deus, é que o Senhor fale. Que toda boca seja silenciada aqui nessa noite. E que somente nesse momento agora seja a palavra do Senhor. E que o Senhor use um instrumento falho como eu sou, para falar aos meus irmãos que estão aqui. Então te peço sabedoria, te peço capacidade, e peço, Deus, que o Senhor fale conosco, transbordando o nosso coração de quem é o Senhor. E não deixa que a gente saia daqui, Deus, da mesma forma que nós entramos. Fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em primeiro lugar, para explicar para vocês o que é que significa o fato que Deus ele é infinito. Quando nós falamos que Deus ele é infinito, nós queremos falar que Deus ele é o quê? Que Deus ele é ilimitado. É a incapacidade de se contar ou de se medir qualquer coisa. Deus é o único ser no universo inteiro que ele é infinito. Não tem como se medir Deus. Agora, de forma prática, por exemplo, essa qualidade de Deus, de que Deus ele é infinito, ela está presente em todas as qualidades dele, em todas as qualidades dele. Um exemplo disso, esse pessoal que costuma fazer arte marcial, eles já se reuniram para ver qual é o soco mais potente. Se o soco mais potente é o do karatê, Helder vai falar que é o karatê ali, né, Helder? Se é o do karatê, se é o do boxe, ou se é de qualquer outra arte marcial. E eles medem isso daí em relação à qualidade da onipotência de Deus. Não tem como medir a força dele. Isso significa que Deus é infinito. E essa qualidade dele está permeando todas as suas qualidades. Por exemplo, outro exemplo disso. Cada um aqui tem um limite de paciência. Tem ou não tem? Ou a sua paciência é ilimitada? A minha não é. A sua também, espero que você saiba que não é. Em relação à sua paciência, ela tem limite. Em relação à paciência de Deus, ela não tem limite. Então, essa qualidade de que Deus é infinito está presente em todas as suas outras qualidades. Então, a força de Deus é ilimitada, o amor de Deus é ilimitado, a misericórdia de Deus é ilimitada, todas as suas qualidades são ilimitadas. E aqui nós vamos ver agora, que eu separei 3 para a gente, como eu já falei, é agora a eternidade de Deus. Vamos abrir a Bíblia lá em Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Salmos capítulo 90, versículo 1 ao 6. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornais filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Esse salmo daí, ele tem um título na sua Bíblia. Qual o título que está aí? Se for igual a minha, está significando o quê? A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Deus é eterno e a vida do homem é breve. É o que o salmo vai tratar aqui. E eu separei esses 6 versículos para mostrar para vocês. E a gente vai ver aqui o retrato de Deus e vamos ver aqui o retrato do homem. Olha só quando ele fala aqui no versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Quem escreveu esse salmo daqui foi Moisés. E quando Moisés fala aqui, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, ele está se referindo ao povo de Israel, aos israelitas. Então ele fala: Senhor, o Senhor tem sido o refúgio do Teu povo de Israel.
Ele está falando que Deus, ele é o refúgio do seu povo. Depois ele vai usar outra expressão, que ele vai falar de geração a geração. O que é que ele está querendo falar quando ele fala isso? Ele está querendo falar que desde muito antes, desde antes de mim aqui, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, desde Noé, desde todos os outros antepassados dessa nação, até as gerações futuras, o Senhor tem sido o nosso refúgio. Significa que geração nasce, geração morre, mas o Deus, ele é o mesmo. Geração vem, geração se vai, e o Senhor é o mesmo, e é o refúgio do seu povo. É isso aqui que Moisés está falando. Isso aqui aponta o quê? Que todos se vão, mas o único que permanece é quem? Deus. E você e eu também podemos aplicar, somos essa geração daqui. Somos uma geração que vai se passar, mas Deus vai permanecer. Porque Deus, ele é eterno. Esse salmo daqui mostra para a eternidade de Deus. E ele vai aqui aprofundar um pouco mais, apontando para antes das gerações. No versículo 2, quando ele fala: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha só, ele falou de geração a geração, de Abraão, Adão, de muitas pessoas atrás, o Senhor é Deus. Ele vai falar agora, antes de todas as coisas existirem, antes do mundo existir, antes do sol ser criado, antes da terra ser criada, Senhor, tu és Deus. Tu és Deus. Essa é a afirmação que Moisés está fazendo aqui. Está apontando para o fato de que Deus, ele é eterno. Está apontando para o fato aqui que antes de todas as coisas existirem, Deus já existia. Deus já existia. Porque Deus, ele é eterno. Porque Deus, ele não tem um início. Em contrapartida, quando nós vamos ver agora o nosso retrato, nós vamos ver o quê? Vamos ler mais uma vez o versículo 5 ao 6. Está falando de nós. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Está falando de nós. De madrugada, como a relva, às vezes nascem, ao entardecer, às vezes ela murcha e morre. O tempo da nossa duração em comparação com a duração de Deus é assim. Rápido, rápido. Isso significa que a nossa vida é o quê? Breve. Significa que nossa vida é muito breve. E ele fala aqui o que também? No versículo 7, são como um sono. Olha só a comparação da duração da sua vida. São como um sono. São como um deitar e se levantar, e passou a sua vida e a minha vida. É isso que você é. É isso que você é. Olha só, versículo 9, o finalzinho do versículo 9. Vamos ver o versículo todo, mas vamos focar só no finalzinho. Pois todos os dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Quero que você pense aqui agora nisso. Olha para aqui e pensa nisso daqui. Acabou? Essa é a nossa vida. Como o autor Tiago, lá na sua carta, ele fala que a nossa vida é como aquela neblina que sobe e logo se dissipa. Paraibano gosta de comer cuscuz, não gosta? Eu gosto. Você que faz cuscuz, se você faz na cuscuzeira, está lá tampada a panela, você vê que já está na hora de você pegar o cuscuz e tirar do fogo. Quando você levanta aquela tampa dali, o que é que acontece? Sobe aquela fumaça, não sobe que você vê ela. E logo aquela fumaça o quê? Logo ela se desfaz. Essa é a comparação da sua vida, numa analogia do nosso dia a dia. Sua vida é muito breve. E Deus é o quê? Deus, ele é eterno. Deus, ele nunca teve um início, e Deus, ele nunca terá um fim. E essa é uma qualidade fantástica de Deus. Fantástica. Olha só,
Abre lá em Jó capítulo 36, versículo 26. Jó capítulo 26, versículo 36. Vamos pegar o finalzinho do versículo. Jó 36, versículo 26. Calma, tem de bom ânimo. Jó 36, versículo 26. Diz assim, Jó 36, versículo 26, fala que eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Olha o que o texto fala aqui. Quando a gente lê essa parte daqui, que não podemos compreender, isso também aponta para a questão da infinidade de Deus, de que Deus é infinito. Por quê? Porque como é que seres finitos como você e eu somos, podemos compreender um ser infinito? Como é que você, uma pessoa que tem uma vida breve, pode conceber na sua mente de forma completa e perfeita aquele que é bendito e eterno? Isso é possível? Não. Não é possível. Então, Deus é grande a tal ponto de nós não podermos o compreender. E o final do versículo fala o quê? Os seus anos não se podem o quê? Calcular. Gente, isso é fantástico. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui está na igreja desde o seu início? Levanta a mão. Há mais ou menos quanto tempo essa igreja começou a se reunir nos lares? 20 anos. E quantos meses? Sabe? Ao certo? Uma média, né? Há quanto tempo a igreja começou aqui embaixo? Quem tem uma memória boa, por que eu estou falando isso daqui? Porque quem tem uma memória boa pode retroceder no tempo e encontrar o início. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Você muitas vezes, você se depara com uma lembrança sua do passado e você fala, eita, mas rapaz, aquilo aconteceu há tanto tempo. Mas rapaz, quando eu era menino. Mas rapaz, quando eu fiz aquilo, há tanto tempo atrás. Agora eu quero chegar para você e perguntar para você, há quanto tempo Deus existe? Volta aí. Sempre existiu. Como Spurgeon falava num livro seu que ele escreveu, Eleição, ele fala que mesmo que nós tivéssemos a asa de um querubim e nós viajássemos no passado, numa velocidade imensa, nós voltaríamos a milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões e quantos, sei lá o quê, você pudesse voltar, você nunca chegaria ao início de Deus. Porque Deus nunca teve início. Porque Deus, Ele é eterno. A sua mente consegue conceber isso de forma completa? Não, porque isso foge à nossa realidade. Essa é uma das qualidades de Deus que se chama qualidades incomunicáveis. Que Deus não comunicou para nós. Que somente Ele tem, é exclusivamente sua. E isso faz dele, como os teólogos falam, de completamente outro. Como assim? Nós temos capacidade de amar? Temos. Essa capacidade Deus transmitiu para a gente. Nós temos capacidade de ter paciência? Deus é paciente. Nós temos? Temos. Ele transmitiu para a gente. Fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Deus, Ele é infinito. Transmitiu para você isso? Não. Isso faz Ele completamente outro. É isso que faz Ele completamente transcendente. Acima da nossa realidade. Deus sempre existiu. Eu pregando para um rapaz, há tempo atrás, o nome dele é Arthur. Ele perguntava para mim, queria a resposta, mas Will, como assim? Deus sempre existiu? Quem foi que criou Deus? Quem foi que criou Deus? Ele se perguntava. Porque todo mundo, todas as coisas têm um início. E Deus? Quem foi que criou Deus?
Eu falava para ele, ninguém. E se eu não me engano, eu abri esse versículo aqui para eles. Não precisa abrir não, vou ler para vocês. Está em Isaías, se quiser anotar, pode anotar. Isaías capítulo 43, versículo 10. Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. E que antes de mim Deus se formou e depois de mim nenhum haverá. Deus, ele nunca foi criado. Deus, ele sempre foi Deus. Deus, ele sempre existiu, meu irmão. E essa é uma qualidade fantástica em Deus. Fantástica. Deus, ele é eterno. E quando a gente fala de eternidade, também devemos olhar para um fato, onde nós estamos falando de tempo. Por quê? Porque é a nossa realidade. E nós usamos essa expressão para poder compreender aquele que é eterno. Porém, Deus, ele não é afetado de forma alguma pelo tempo. O que é que eu estou querendo falar para vocês? Deus não está preso nem no passado, nem no presente, nem no futuro. O passado, presente e futuro está diante dos olhos de Deus e ele não é afetado pelo tempo. Ele criou o tempo. Ele criou o tempo. Então Deus, ele não está preso ao tempo. Por isso, aquele texto que a gente conhece, que fala o quê? Lá em Salmos, fala que pois 1000 anos aos teus olhos são como o quê? São como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Por quê? Porque Deus não é influenciado pelo tempo. Deus, ele está fora do tempo. Você consegue conceber isso na sua mente? Se você consegue, eu não consigo. É grande demais. Por isso que lá em Jó ele falou o quê? Grande a ponto de a gente não conseguir compreender Deus. Um ser que não é afetado pelo tempo. Um ser que sempre existiu, que ninguém criou. Essa é uma qualidade de Deus. Deus é um ser eterno. E quais são as aplicações que nós podemos tirar disso daqui, depois de conhecer esse atributo de Deus? Depois de dar essa leve pincelada dessa qualidade. A primeira delas, nós lemos lá no Salmo capítulo 90 o quê? Que ele é nosso refúgio de geração em geração. Meus irmãos, quem aqui passa por lutas? Quem aqui passa por conflitos? Quem aqui passa por crises? Quem aqui passa por derrotas? Por tentações? Eu levanto a mão para todas essas afirmações. E todos os homens na história, o povo de Israel, tiveram um refúgio. E o refúgio deles não é diferente do nosso refúgio. É o mesmo refúgio. E o que eu quero falar para você essa noite é, meus irmãos, nas suas lutas que você trava, corra para Ele. Porque o mesmo refúgio de Moisés é o seu e o meu refúgio hoje. É o seu e o meu refúgio hoje. O mesmo refúgio de Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi. É o mesmo refúgio meu e seu. Não importa qual é a sua luta. Não importa as dores que você sente. Corra para Ele. Ele é o seu refúgio. O problema é que nós muitas vezes íamos para outros refúgios. Outros refúgios. Mas Ele é o único refúgio de todos. Que pode acalmar a nossa alma. Que pode nos tirar a turbulência. Abraçar e colocar no braço e falar: meu filho, vem, eu sou com você. Eu sou com você. Ele é o nosso refúgio. Corra para Ele, meu irmão. Corra. Eu conversando com Darquinho, algum de vocês conhecem aqui, que tem me discipulado, e eu conversando com ele, ele falou para mim que eu estou passando por uma crise pequena, ainda bem, mas é uma crise. E aonde é que o Will tem buscado refúgio? Eu afirmo para vocês que eu tenho buscado nele. É nele que eu tenho procurado o meu refúgio. É nele que eu tenho procurado me fortalecer. E você pode estar em diversas situações aqui, diferentes pessoas.
diferentes situações, diferentes preocupações, diferentes dores, mas a solução é somente uma. Não existe outra solução. E o nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. A outra aplicação que nós podemos tirar daqui e que deve machucar o nosso coração é que ele é eterno, nós não. E quando eu digo nós não, eu estou me referindo à nossa vida aqui nesse mundo. Porque a gente sabe que a nossa alma não terá fim. Mas aqui nesse mundo, a nossa vida é breve, meu irmão. Como a gente leu há pouco tempo atrás. A nossa vida vai passar como? Assim. Quantos de vocês, alguns dias atrás, ou em vários momentos da sua vida, você olhou para trás, viu uma lembrança e falou, mas rapaz, já faz 10 anos que isso passou? Já faz 5 anos, já faz 20 anos, rapaz, passa muito rápido. E é assim que é a sua vida e a minha vida. Mas o problema é que nós, seres humanos, queremos prolongar os nossos dias. As pessoas aí, mulheres, homens, que pensam que nunca vão envelhecer, fazem suas cirurgias plásticas, seus botox, fazem tudo para lutar contra o tempo. Mas não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Uma atriz que vocês conhecem, Angelina Jolie. Você já assistiu vários filmes dela, com certeza, pelo menos alguns. Ela, na sua família, tem uma tendência muito grande ao câncer. Já perdeu, se eu não me engano, avó, mãe e tia para o câncer. E os seus médicos falaram que ela tinha tendência grande em contrair câncer na mama e câncer no ovário. O que é que ela fez? Para se prevenir, arrancou os seios e tirou os ovários. Numa cirurgia que ela fez. Com medo do câncer. E provavelmente com medo da morte. Então as pessoas procuram prolongar a sua vida. Mas não importa o quanto nós lutemos, a nossa vida vai continuar sendo breve. A sua vida vai continuar sendo breve. Não importa. E o problema de nós, igreja, meus irmãos, e é uma acusação para nós, e eu digo nós porque eu me incluo nisso, é que a nossa vida, infelizmente, parece que muitas vezes ela se vira mais para o aqui e agora. Ou eu estou mentindo? Nossas casas, nossas esposas, nossa família, nosso emprego, nosso curso, nosso aqui, nosso aqui, nosso aqui. Que tristeza isso. Que tristeza. Mas quantas vezes você e eu refletimos no fato de que a gente não deve lutar pelo aqui. Eu não estou querendo falar que fazer as coisas aqui tudo é errado. Mas o problema é que a gente parece que quer fazer tudo para aqui. E para o eterno. Muitas coisas do que eu e você fazemos hoje, quando a gente morrer, fica aqui. Só as coisas de valores eternos durarão eternamente. Somente. Somente, meus irmãos. Nossa vida é breve. Logo, 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 logo. Se você é um cristão, um verdadeiro discípulo em Cristo, que tem fé no seu Salvador, num abrir e fechar de olhos, você vai se deparar com quem? Com Ele. Com Ele. E você vai ver, poxa, Senhor, muitos de nós, quanto tempo desperdiçado. Então, meus irmãos, como os puritanos falavam, que nós devemos ser pessoas que vivem com um olhar na eternidade e um olhar nesse mundo. Então, andemos com essa verdade no nosso coração. Que nossa vida é passageira. E o pouco tempo que nós temos aqui, o pouco tempo, pouquíssimo, que a gente viva para o Senhor com tudo que nós temos. E a outra aplicação em relação à eternidade é que nossa vida vai acabar aqui, mas as coisas não acabam aqui. E eu quero me dirigir a você,
que ainda não entregou a sua vida a Cristo. A você que tem estado aqui nessa igreja, nos grupos familiares, em qualquer lugar que você esteja, e você tem escutado que existe um Salvador, mas você ainda não entregou a vida a esse Salvador. Eu quero falar para você que se você não entregar a vida para Ele, a sua vida não vai terminar, mas você não vai para perto de Jesus Cristo. Você sofrerá eternamente a penalidade do seu pecado, porque Cristo não pagou o seu pecado, porque você não entregou a vida a Ele. Então arrependa-se do seu pecado, volte-se para Deus, o Deus eterno, que quer viver com você eternamente, e Ele salvará a sua alma. Vamos agora para a imensidão de Deus. Deus é eterno e agora Deus é imenso. E o que é que significa isso? Abra lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Primeira Reis, capítulo 8, versículo 27. Primeira Reis 8, 27. Diz assim: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Quem está falando isso daqui? Salomão. O que ele estava fazendo? Ele estava construindo uma casa para o Senhor. Aquele sonho que Davi teve, e Deus falou: não, não será você, será o seu filho. E Salomão aqui, orando, ele falou o quê? Mas de fato Deus habitaria na terra? Mas de fato Deus habitaria? E isso aqui é uma pergunta retórica. Uma pergunta que ele mesmo responde depois. E ele falou o quê? Eis que os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa. Qual é a afirmação que Salomão está fazendo aqui? O que é o céu dos céus? É onde a glória de Deus se manifesta de forma mais perfeita e gloriosa. É onde os seus anjos habitam. É onde Ele demonstra com mais clareza a sua glória, a sua perfeição. Onde nós estaremos em volta do seu trono um dia. E ele fala: nem que os céus dos céus, nem esse local perfeito, esplêndido, nem esse local pode conter Deus. Nem esse local pode deixar Deus restrito a esse local. Enquanto a eternidade de Deus aponta para o fato que Deus ele é maior do que qualquer tempo, a imensidão de Deus aponta para o fato que Deus ele transcende, ele extravasa toda a criação. Deus ele é imenso. Não tem aquela medida que eu falei do universo, que tem, deixa eu ver aqui, 93 bilhões de anos-luzes. Deus ultrapassa as medidas do universo. Ele é muito maior do que essas coisas. E para você entender isso, não é o que eu vou ensinar aqui essa noite, mas teria que ser outro sermão. Só é possível porque Deus é um ser puramente espiritual. E o que significa que Deus é espírito? Significa que Deus ele não tem carne, Deus não tem osso, Deus não tem nenhuma matéria. Nenhuma matéria. Não tem aquela lei da física que você aprendeu? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo local ao mesmo tempo? Como é que Deus pode extravasar toda a criação, estar em todos os locais ao mesmo tempo e nós existirmos? Porque Ele é um ser espiritual. Porque Ele não tem massa corpórea. Mas não é isso que vamos discutir hoje. É o fato de Deus ser imenso, Deus ser gigante. Vou ler para vocês Isaías capítulo 66, versículo 1 ao 2. Não precisa abrir, mas se quiser. Isaías 66, versículo 1 ao 2. Diz assim: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra estrado dos meus pés.
Que casa me edificarei vós? Qual é o lugar do meu repouso? Gente, isso é fantástico. Quando ele fala aqui que o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Vamos imaginar, vamos se lembrar que na Bíblia existe uma linguagem que é chamada antropomorfismo, onde Deus usa linguagens humanas para poder transmitir realidades espirituais para nós. E quando ele fala que o céu dos céus, onde a gente vê agora, que é onde Deus se manifesta sua glória de forma mais especial, ele fala que o céu dos céus é o meu trono. E a terra é o que? Estrado. O que é estrado? É um banquinho, onde o rei descansava os seus pés. E quando ele fala aqui que os céus é o meu trono e a terra é o estrado, está falando que esse local aqui que a gente vive é somente onde Deus descansa os seus pés. De tão imenso que Ele é. De tão imenso que Deus é. Ele extravasa a criação, meus irmãos. Ele é maior do que qualquer coisa. Nem o céu dos céus pode conter o tamanho de Deus. Nem o céu dos céus. Que aplicações podemos tirar disso daqui também? A aplicação de que nós, eu e você, nos achamos tão grandes, né? A aplicação de que eu e você nos achamos tão gigantes. E nos deparamos com verdades como essa. E a gente tem que se achar o quê? Minúsculo. Um grão de areia, um menor que isso. Mas a verdade é que cada pessoa aqui se acha grande. Mas grande mesmo, imenso mesmo é o nosso Deus. Tão imenso que eu vou mostrar para vocês um texto. Abra lá em Isaías capítulo 40. Que fala da majestade do Senhor. Isaías capítulo 40. Olha que ele vai comparar o ser humano em relação a Deus. Isaías capítulo 40, versículo 15. Isaías capítulo 40, versículo 15. Diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Gente, olha o tamanho de Deus. Ele fala que as nações, não é nem você, as nações são consideradas por Deus como um pingo. Sabe o que é um pingo? Uma gotinha que você deixa escapar de um copo descartável. Isso é o seu tamanho em relação a Deus. Um Deus que é tão imenso que a Bíblia fala que ele mede os céus ao quê? A palmos. Mede o céu a palmos. Que mede os montes, pese os montes em balança de precisão. Onde o Monte Everest, aquele monstro, Deus pega com a pincinha e coloca na frente dele. De tão imenso que Deus é. E você é grande mesmo? E eu sou grande mesmo? Olha só, vou falar sobre a dengue. O Brasil teve, agora em 2018, 62 mortes e 1.659 casos confirmados de dengue. 62 mortes. Eu não sei nem qual foi a data dessa entrevista daqui. Se eu brincar, já aumentou. E 1.659 casos confirmados. Quem teve dengue aqui, levanta a mão. É ruim, né? É chato. Oi? Ainda bem, nem mais nunca, né? Espero que... Derruba você a dengue, não derruba?
Mas você é tão grande, eu sou tão grande, que um insetinho daquele tamanho pode acabar com a sua vida. Um insetinho daquele tamanho pode acabar com a minha vida, com a nossa vida, de tão grande que você é. Então, meu irmão, se você se acha grande, acabou-se. Você não é grande. Grande somente Deus. Imenso somente Ele. E Ele merece toda glória, louvor e exaltação das nossas vidas. Deus é eterno, Deus é imenso e agora Deus onipresente. Vamos ver lá em Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139, versículos 7 ao 10. Salmos 139, do 7 ao 10, diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar as tuas mãos, e a tua destra me susterá. Olha o que ele fala aqui. Para onde eu vou me ausentar do teu espírito, o salmista fala. E mais uma vez uma pergunta retórica, onde ele sabe que não existe canto nenhum da terra ao qual ele pode se esconder. Não existe. Para onde me ausentarei do teu Santo Espírito? Ele vai começar a falar em canto nenhum. Por que em canto nenhum? Porque se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Ele fala também as profundezas dos mares, lá também Deus está. O que é que ele está querendo transmitir aqui? Está querendo falar que Deus, ele é onipresente. O que é que significa que Deus é onipresente? Significa que Deus, ele enche os céus e a terra. Significa que não existe uma partícula desse local aqui, do universo inteiro, onde Deus não está presente. Ele é onipresente. Onipresente. Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares de forma simultânea ao mesmo tempo. E outra coisa, Deus, ele não está um pedacinho ali, aí fica mais complicado de entender. Deus não está um pedacinho ali, um pedacinho aqui e outro pedaço na China. Deus, ele está de forma completa, perfeita, em sua totalidade em todos os lugares. Aí fica mais difícil, né? Mas ele está assim, em todos os lugares ao mesmo tempo, de forma completa. É por isso que enquanto uma pessoa ora lá na China, outra pessoa ora aqui, outra pessoa ora na Índia, outra pessoa em qualquer outro canto, Deus escuta todas as orações. Por quê? Porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E essa, mais uma vez, é uma qualidade exclusiva dele. E você consegue estar em todos os lugares? Não. Seria bom demais, né? Mas somente Deus. Ele é onipresente. Eu quero falar para vocês aqui uma coisa que, até para quebrar alguma ideia errada em relação a essa verdade. Deixa eu perguntar para você. Deus, ele está em todos os lugares? Está. Deus enche os céus e a terra, correto? Deixa eu perguntar para você. Deus está no inferno? O texto que nós lemos de Salmos, capítulo 139, quando ele fala: se faço a minha cama no mais profundo abismo, essa palavra no original, nela se encontra o Sheol, se encontra o mundo dos mortos. Significa que Deus não somente está nos céus, na terra, mas Deus também está presente no inferno. Eita!
Isso é verdade. Se Deus não está também presente no inferno, então Ele não é onipresente. Então Ele não é onipresente. Porque existe um canto que Deus não está. Mas Deus está presente sim. Heber Campos, um autor de um livro que inclusive eu estou estudando ele, que é O Ser de Deus e os Seus Atributos, ele fala: Deus estará presente num lugar de punição, sem qualquer manifestação de sua bondade em bênçãos consoladoras. Será uma presença que impinge terror, causando tormentos na existência dos condenados. É a sua presença de ira e retribuição. Ele estará no inferno de forma perfeita, completa, mas sem nenhuma expressão de bondade para com aquelas pessoas. Forte, né? Não estou querendo falar que Deus vai deixar de ser bom. Estou querendo falar que para aquelas pessoas que estarão lá, só haverá a manifestação da justiça de Deus. Porque para elas, a justiça não foi cumprida em Cristo. E eles sofrerão penalidade eterna. Eterna. Deus está presente em todos os lugares. Terra, céu, inferno. Esse é o seu Deus. Eu preguei em Catolé de Ferreira isso. E teve uma pessoa que sutilmente balançou a cabeça, não. Por isso que um pregador disse que quando foi convidado para pregar em determinada igreja sobre os atributos de Deus, sobre quem é Deus, sobre as suas qualidades, esse pregador chegou para a pessoa e falou: peraí, tem certeza que você quer que eu vá na sua igreja e pregue sobre isso? O cara falou: como assim? Claro, é ensinar quem é Deus. Sim, mas escute, se eu começar a pregar na sua igreja sobre o amor de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus, e começar a discorrer alguns atributos, os membros de sua igreja, muitos deles poderá se levantar e gritar numa só voz: esse não é o meu Deus. Esse não é o meu Deus. Por quê? Porque nós vivemos numa geração que as pessoas fazem Deus a sua própria mente. As pessoas não querem saber quem Deus é na Escritura Sagrada. As pessoas querem produzir um Deus a seu próprio favor. Mas Deus não é produzido por você. Deus, Ele é Deus e sempre existiu. Sempre. Não precisam abrir. Jeremias 23, do versículo 23 ao 24. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. E não também de longe? Ocultar-se-ia alguém esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra? Diz o Senhor. Deus enche os céus e a terra. Deus é eterno, Deus é imenso, Deus é onipresente. Deus, Ele é infinito no seu ser. Infinito. E agora, que aplicações nós podemos tirar desse atributo daqui? A primeira aplicação é que o fato de Deus ser onipresente aponta para um outro atributo dele, da sua pessoalidade. No fato dele se relacionar conosco, no fato dele estar junto de nós. Então, meus irmãos, não importa a situação que você esteja, quero falar para vocês, se Deus é onipresente, Ele está 24 horas perto de você. Perto de você. Porque Ele enche os céus e a terra. E na sua hora de desespero, aí você pode chamar pelo seu refúgio. E o seu refúgio não vem lá de baixo, lá de longe para vir até você. O seu refúgio está perto de você. O seu refúgio está perto de você. Então,
esse atributo da onipresença de Deus traz consolo para a gente. Porque na situação mais desesperadora, Deus está conosco. Deus está com você. Mas também a onipresença de Deus também deve causar temor no nosso coração. Por quê? Porque não existe nada, exatamente nada que você faça que Deus não esteja presente. Quando você peca, você está pecando, não tem aquela expressão, debaixo do meu nariz, está pecando debaixo do nariz de Deus. Sabe aquela história? Ninguém está vendo, né? Opa, você esqueceu de um. Ele está vendo. E isso deveria fazer o nosso coração tremer, meus irmãos. Mas infelizmente, pela insensibilidade do nosso coração, e essa insensibilidade, eu não tenho dúvidas que ela é causada pela falta de conhecimento de Deus. Porque se nós conhecêssemos a Deus realmente, não somente de forma teórica, não é o que eu estou querendo falar para vocês aqui, mas de forma pessoal, nós seríamos um povo muito mais temeroso e amaríamos mais a Deus. Amaríamos. Temor. Sabe que cada ato, cada palavra, e semana que vem, vou pregar novamente aqui, cada pensamento, que eu vou pregar sobre o conhecimento de Deus, a onisciência de Deus. Deus vê exatamente tudo. Tudo. Não pense que você, crente e não crente, que você pode fazer alguma coisa escondida de Deus. Não pode. Então nós vimos que Deus é o quê? Infinito, começando. O que é que significa? Que Deus, ele é um ser ilimitado nas suas qualidades. Sua força é ilimitada, seu amor é ilimitado, sua misericórdia é ilimitada, sua paciência é ilimitada. Vimos que Deus é eterno, que Deus ele não tem início, que Deus ele nunca terá fim. Vimos que Deus é imenso, que ele extravasa toda a criação. Ele é maior do que toda a criação. E vimos que Deus é onipresente, que ele enche os céus e a terra. E essas verdades podem trazer impactos para o nosso coração. E eu queria fechar essa pregação concluindo, vocês abrindo em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Deixa eu abrir com vocês. Vamos ler do versículo 7 ao 8. Filipenses capítulo 3, versículo 7 ao 8. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aqui é Paulo contando do seu passado, que quando ele se deparou com o conhecimento de Cristo, as coisas que ele mais amava, ele deixou para trás para se aprofundar no conhecimento pessoal de quem Cristo é. E por que eu estou falando para vocês isso daqui? Quero falar para você que, novamente, ainda não entregou a vida a Cristo. Existe um Deus que quer que você se alegre nele. Existe um Deus que quer que você se maravilhe com ele, que você desfrute da intimidade com ele. E você tem coisas que você ama, que você não quer abrir mão disso. E existiu um homem, não vários, esse é o exemplo de um homem, que ele abriu mão de tudo. O que para mim era lucro, o que para mim era ganho, eu considerei como refúgio. A palavra é esterco.
cocô, como nada, para o conhecimento de Cristo. E Paulo fez isso. Então, entregue-se àquilo que você ama. Eu quero falar para você que é passageiro. Aquilo que você mais ama nesse mundo, se não é Cristo, é lixo. Largue tudo isso. Volte-se para Cristo. Ele chama você essa noite: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele chama você para você conhecer quem Ele é, para você amá-lo. E eu quero falar para você: se você se aproximar dele, é impossível você não amá-lo. Por isso que Pedro falou o quê? Quando Jesus falou para eles: vocês também não querem ir embora não? Aí Pedro falou o quê? Senhor, para onde é que nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde? Então entregue sua vida a Cristo. Existe um Deus, o Deus da Escritura, que Ele chama você à fé e ao arrependimento. E a segunda aplicação é para você, meu irmão. E eu quero me ver sentado nessa cadeira também. E o convite é para conhecer a Deus. O convite é para amar esse Deus. Mas amar, Jesus também falou que amar com todo o teu entendimento, pensamento. Mas parece que nós, igreja do século 21, não queremos amar a Deus com todo o nosso pensamento. Há mais ou menos uns 15 dias atrás, lá em Catolé de Zefeira, estávamos cantando louvor a Deus, onde falava: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E aquela parte ficou marcada no meu coração. E quando acabou o louvor, eu falei: meus irmãos, muitas vezes nós falamos que queremos ouvir a voz do Senhor. E eu peguei a minha Bíblia e perguntei: mas quanto tempo nós reservamos para ler esse livro daqui? Porque não venha falar que você quer ouvir a voz de Deus e você não abre esse livro. Isso é mentira. Isso é hipocrisia. Isso é cegueira espiritual. Leia a palavra do Senhor e você vai escutar a voz do seu Senhor. Conheça Ele. É por isso que esse estudo sobre quem Deus é, eu tenho feito há muito tempo, porque eu creio que é Ele que vai colocar alegria no meu coração. É saber quem Deus é. E eu quero fechar com uma ilustração. Quem aqui já assistiu As Crônicas de Nárnia? Bom filme, né? Não sei se é o segundo filme, tá? Mas tem uma parte que tem aquela menina pequena, que eu não me lembro o nome dela. Eita, meu amigo. Como é o nome? Lúcia. Pronto. Então, tem uma parte que ela está na floresta lá e de repente vem Aslan. E para quem não sabe, Aslan é um símbolo no filme que é Jesus Cristo. E ela olha para Aslan e fala: uau, Aslan, como você cresceu? Como você cresceu? Aslan olha para ela e ele fala o seguinte: não, Lúcia, não fui eu que cresci, foi você que cresceu. Sabe qual é o ensinamento que está aí? Meu irmão, se você crescer na fé, se você buscar a Deus, se você procurar conhecer esse livro, quando você voltar os olhos para Jesus Cristo, Ele será mais precioso para você. E você vai falar: uau, Jesus Cristo, o Senhor cresceu? Não. Eu não cresci, eu já sou grande. Você cresceu. Venha a Cristo, conheça Ele. Ele tem um banquete para você. Mas você precisa ir até Ele. Oremos. Nosso Deus, se deparar com essa verdade não deve fazer a gente sair daqui
confortável. Deve sair daqui, sim, Deus, alegre, mas também com o coração doendo. Porque muitas vezes nos achamos grandes, porque muitas vezes nos achamos imenso, mas o Senhor é grande. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida, ela nunca vai terminar desse lado do mundo. Mas a verdade é que rapidinho ela vai se passar. Deus, eu te imploro essa noite, e eu não peço somente pelos meus irmãos, eu peço por mim, que nós como igreja do Senhor, aqui no Cruzeiro, e Catolé de Zé Ferreira, eu peço para que a gente se deleite em conhecer o Senhor e a sua vontade. Faz isso, Deus, faz isso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e que o Senhor domine o nosso coração, em nome de Jesus Cristo, amém.